Boa tarde. E agora eu vou falar um poema de Hélio Pellegrino. Momento. Ó, a resignação das coisas paradas, grávidas de silêncio, reverentes, em sua geometria sem jactância. A placidez das ruas acolchoadas contra a dura cintilação do dia, o recato das árvores, a prece das esquadrilhas de alumínio ionizado na fachada do edifício em frente. Todas as coisas em clausura cumprem votos, enquanto a vã filosofia do século pensa que move o mundo. Essa é uma homenagem ao centenário do Hélio Pellegrino. O Hélio foi psicanalista aqui da SPID, quando a SPID era o Instituto de Medicina Social, lá nos primórdios, e ele foi analisando da Iracy Doyle, e no ano em que a Iracy Doyle morreu, o Hélio fez uma homenagem a ela, uma homenagem que foi publicada na Tribuna da Imprensa, jornal, em 28 de agosto de 1956. E a Iracy Doyle foi analista dele entre 1952 e 1956, ano da sua morte. Ele ficou muito sensibilizado e escreveu assim: Iracy Doyle, vejo-a em minha frente, pequenina e frágil, como foi, débil de ossos e de músculos, um pouco dobrada para frente, como se um vento invisível a tangesse. Ouço-a na sua voz grave e rouca, direta e simples, articulando as palavras concretas que em cada momento precisavam ser ditas. Lembro-a na sua maneira de ser, sem afetação e sem brilho fácil, sem gentileza excessiva, sem doçura piegas, sem nada. Dessa sentimentalidade viscosa que muito frequentemente passa por ser interesse e respeito pela pessoa humana, quando em verdade nada mais é do que dobrez e fútil vaidade. Vejo-a vivendo o seu trabalho de cada dia. Sinto-a suportando a cada dia a carga de viver bem cada dia, fazendo bem e com grandeza humilde o cotidiano de cada dia. Lembro-a na sua eloquência muda, no seu amor ao silêncio, na sua linguagem que era ato. E por ser ato, tinha a força do ato que age e dispensa o discurso. Vejo-a na sua despretensão, na sua falta de orgulho, na sua firmeza sem jactância, no exercício de sua missão de salvar, que era o dever que elegera e, por isso mesmo, era cumprido com a reta limpeza de quem cumpre o seu dever. Ela se cumpria, ela agia para cumprir-se e se cumpria agindo, e sua ação a representava, a revelava, e no que ela fazia sua liberdade de ser ganhava concreção e existia. E o que ela fazia era simples, como são simples as coisas concretas. E no que ela fazia brilhava, na simplicidade do que fazia, a misteriosa grandeza do fazer livre, que transfigura as coisas livremente feitas e lhes confere uma grandeza sem preço. Ela era o que fazia, e fazia o que sua liberdade lhe mandava que fizesse. Ela era livre e era escrava da sua responsabilidade de ser livre, que era uma responsabilidade total, porque ela era livre. Ela fazia o que fazia com a responsabilidade do que fazia e pagava pelo que fazia o preço do valor da coisa que fazia. Ela pagava tudo. Pagava a totalidade dos preços e de suas escolhas. E por isto a sua vida era autêntica e silenciosa. Discreta, forte, apaixonada, concreta, esfuziante e quase calada.
porque sua ação falava quase tudo. Vejo-a na minha frente, concreta, com os vestidos simples. Ouço-lhe a voz concreta. Sinto-lhe a concreta existência, pulsando quase em silêncio, como os corações pulsam. Ela pulsava na sua tensão de existir e se espremia quase em silêncio, na pulsação de sua existência. Ela falava pouco porque existia muito. Ela era uma presença e se dava em espetáculo como uma presença. E pouco precisava falar. Ela se dava existindo e ouvia, porque ela existia com o outro, coexistia com o outro e ouvia o outro com a apaixonada atenção de quem, escutando o outro pelo mistério da coexistência, se escutava a si própria. Ela existia e recebia o outro na sua existência, e ouvia o outro, e refletia sobre o outro, e se comunicava com o mistério da liberdade do outro, porque ela vivia em si mesma o mistério da sua própria liberdade. Vejo-a como analista, como psicoterapeuta que foi. Vejo-a na sua paixão de analista, sentado em sua cadeira de analista, escutando. Vejo-a e sinto-a no seu rigor suave e intenso de ouvir, de receber, de compreender, de amar. Vejo-a no seu silêncio de amar, existindo, coexistindo, participando, compreendendo, comunicando-se, encontrando-se com o outro na efusão calada de ser livre diante do outro para que a liberdade do outro brilhasse, pois essa é a marca do outro, a grandeza do outro, e ela o sabia. Vejo-a na sua esperança, que ela, como ninguém, sabia esperar. Ela acreditava na grandeza humana, porque era grande. Ela sabia, por ser grande, da grandeza do outro. E esperava, com paciência, que o outro nascesse na sua grandeza. Ela esperava com esperança, com autêntica e verdadeira esperança. E por isso tinha paciência, uma grande, uma forte, uma severa paciência de quem, tendo esperança, sabia esperar. Ela tinha paciência porque esperava do outro a grandeza humana que era dela, que o outro, como humana existência, também poderia atualizar, como grandeza humana dele. Ela foi, mais do que tudo, um exemplo, um calado, autêntico, apaixonado exemplo de grandeza, que o outro recebia a cada hora na distração da sua atribuição, na febre de seu transvio, no sofrimento da sua doença. Vejo-a na sua escola, no pensamento das suas formulações teóricas, na sua busca da verdade explícita. Ela, por existir como autêntica liberdade, responsável sabia do mistério da liberdade e, portanto, do mistério do homem. Ela, como psicanalista, jamais renegou o mistério, jamais tentou, por ligeiro que fosse, mutilar a grandeza do homem em nome de esquemas, de fórmulas, de interpretações, de ideologias, de credos científicos ou do que fosse. Ela tinha paciência e sabia esperar, e esperava com respeito. Eu lhe disse uma vez: você me ajuda porque tem por mim respeito e tem comigo uma grande paciência. Ela sorriu e acenou com a cabeça e concordou comigo. E concordou comigo porque sabia, porque vivia o que eu explicitamente lhe dissera. Ela esperava de mim que eu fosse merecedor de sua grandeza de ser homem e ser livre, e de ser responsável por minha humanidade e por minha liberdade. Ela esperava isso do outro, e de mim, portanto, que era o outro. E ela, como outro, para mim, deu para mim o exemplo da sua grandeza e me revelou a possibilidade feita carne que o ser humano tem de ser livre, bom, reto, responsável e humano. Ela pagou e honrou durante toda a vida a graça que recebeu de existir. E honrando e merecendo a graça de existir, pelo preço que pagou de cumprir-se até o fim, com autenticidade e paixão. Ela foi um apelo à existência autêntica,
um chamamento à honra humana, uma voz forte e suave a convocar os que a conheceram para a tarefa de serem verdadeiramente humanos. E nisso, e por isso, posso chamá-la mãe dos homens. Lindo, lindo, viu? Ai. Heráclito, o obscuro. A pedra se move menos que a planta. A planta se move menos que o réptil, movendo-se sobre a pedra. O réptil se move menos que o leopardo, na espessura da floresta. O leopardo se move menos que o homem, faminto de espaço. Todo ser, ao mover-se, exprime o seu desassossego, arco tendido na direção do vir a ser. A pedra tem mais sossego que a planta. A planta tem mais repouso que o réptil. O réptil é mais sonolento que o leopardo. O homem, este é pura insônia, trabalho futuro, voo e flash. Bom dia, acho que quase boa tarde. Agora a gente vai simular aqui, respeitando que a gente não vai conseguir simular conforme os originais, mais uma entrevista da Clarice Lispector com o Hélio Peregrino, que é o nosso homenageado aqui da mesa, 100 anos de Hélio Peregrino. E Maurílio vai fazer o Hélio e eu vou fazer a Clarice. Só uma informação, é um momento emocionante, porque hoje faz 36 anos da morte de Hélio Peregrino. Ele morreu no dia 23 de março de 88. Então é muito especial esse momento que a gente está vivendo aqui. A gente vem trabalhando, né, um pouco da sua vida, da sua obra, dos seus feitos no nosso grupo de literatura e psicanálise aqui da SPID. Já vem há algum tempo, né, no formato online, a gente está conseguindo fazer uns encontros presenciais pontuais. E é uma homenagem a esses nossos encontros sempre muito ricos, com a Ninfa Parreiras, nossa professora, e Cíntia, que está agora um pouquinho ausente, mas voltará em breve. Fica o convite de retorno. Escolhi Hélio Peregrino para um diálogo perfeitamente possível, sobretudo porque eu considero um dos seres humanos mais completos que conheço. Qual é o traço marcante de Hélio? A tolerância, digamos, e um amor que ele distribui quase sem sentir. Amor no sentido de amizade. Mas nem por isso ele é um bonzinho. Pelo contrário, é firme como ele só, e capaz de entrar em violentas discussões e agregar-se ao que for importante. Com todo o seu temperamento, é, no entanto, capaz de julgar uma situação com grande isenção de espírito ou fazer uma crítica literária de muita agudez. Como poeta é ótimo também. E, felizmente, não se trata de uma pessoa perfeita. É mais uma pessoa se aperfeiçoando dia a dia. É bom estar com Hélio Peregrino. A gente se sente compreendido, sente-se alegre porque ele é um ser humano profundo. Ir com ele é ótimo, e chorar perto dele também deve dar certo, imagino. Quando estou com Hélio, eu me sinto valorizada como pessoa. Perguntei ao Dr. Ivan Ribeiro, psicanalista como Hélio, e trabalhando em salas contíguas, o que achava de meu entrevistado. Disse: custou-me e ainda custa desaprender e resistir ao fácil ofício de fazer frases. Com o tempo, me convenci de que a frase pode transformar coisas vivíssimas em bichos empalhados. Além disso, a pessoa de Peregrino não são suas opiniões, mas quem ele é e procura, incessantemente, a cada hora vir a ser. Quase não convivemos, quase não nos frequentamos, mas nunca ele é ausente para mim, e espero que eu nunca seja para ele. Hélio, é bom viver, não é? É pelo menos a impressão que você me dá.
Viver essa difícil alegria. Viver é jogo, é risco. Quem joga pode ganhar ou perder. O começo da sabedoria consiste em aceitarmos que perder também faz parte do jogo. Quando isso acontece, ganhamos alguma coisa de extremamente precioso. Ganhamos nossa possibilidade de ganhar. Se sei perder, sei ganhar. Se não sei perder, não ganho nada e terei sempre as mãos vazias. Quem não sabe perder, acumula ferrugem nos olhos e se torna cego, cego de rancor. Quando a gente chega a aceitar com verdadeira e profunda humildade as regras do jogo existencial, viver se torna mais do que bom, se torna fascinante. Viver bem é consumir-se, é queimar os carvões do tempo que nos constitui. Somos feitos de tempo e isso significa somos passagem, movimento sem trégua, finitude. A cota de eternidade que nos cabe está encravada no tempo. É preciso garimpá-la com incessante coragem para que o gosto do seu ouro possa fulgir em nosso lábio. Se assim acontece, somos alegres e bons, e a nossa vida tem sentido. Por que você escreve esporadicamente e não assume de uma vez por todas o seu papel de escritor e criador? Poderia driblar sua pergunta respondendo uma meia-verdade. Escrevo menos esporadicamente do que publico, mas essa seria uma saída falsa, e não quero ser falso. Escrever e criar constituem para mim uma experiência radical de nascimento. A gente, no fundo, tem medo de nascer, pois nascer é saber-se vivo e, como tal, exposto à morte. Escrevo mais do que devo para quem sabe manter a ilusão de que tem um tempo longo pela frente. A meu favor, posso dizer a você que, com frequência, agarro-me pelas orelhas e me ponho ao trabalho. Há umas coisas valiosas das quais acredito, com muita força, preciso dizê-las e vou dizê-las. Me diga qual é a sua fórmula de vida. Eu queria imitar. Há no Diário Íntimo de Kafka um pequeno trecho ao qual gostaria de permanecer para sempre fiel, fazendo dele a minha fórmula de vida. Abre aspas. Há dois pecados humanos capitais, dos quais todos os outros decorrem: a impaciência e a preguiça. Por causa de sua impaciência, foi o homem expulso do paraíso. Por causa da sua preguiça, não retornou a ele. Talvez não exista senão um pecado capital, a impaciência. Por causa da impaciência, foi o homem expulso do paraíso. Por causa dela, não consegue voltar. Tenhamos paciência, uma longa, interminável paciência, e tudo nos será dado por acréscimo. Como encara a sua profissão, Hélio? A psicanálise é, para mim, a ciência da liberdade humana. Quem fala em liberdade humana, fala sempre em comunicação e encontro. A psicanálise é, portanto, a ciência da comunicação e do encontro. O trabalho psicanalítico visa a construção de um encontro entre duas liberdades. Isto significa que a psicanálise visa o encontro entre duas pessoas, já que o centro da pessoa é a liberdade. Não há liberdade sem abertura ao outro, sem consentimento na existência do outro como tal e enquanto tal. Os distúrbios emocionais podem ser conceituados em termos de limitações ou distorções dessa abertura, implicando uma perda de disponibilidade com respeito ao outro. Se as minhas ansiedades básicas exigem de mim que faça do outro um instrumento do meu esquema de segurança, já não posso aceitar o outro como um fim em si mesmo, isto é, em sua essência de ser outro. Vou inventá-lo à imagem e semelhança dos meus temores. Torno-me eixo de referência ao qual o outro deve referir-se e submeter-se. A psicanálise, sendo um longo convívio humano anti-autoritário, é um chamamento à liberdade e à originalidade do paciente e do analista,
para que ambos assumam a alegria da comunicação autêntica. E como se desintoxicam os padres nos confessionários, depois de receberem tantas e tantas confidências? Receber confidências, esforçando-se por compreendê-las, é um exercício de amor. Amor é, a meu ver, o grande desintoxicante, o antídoto mais poderoso contra os venenos da alma. O padre no confessionário, na medida que não se torna um burocrata, encontra na própria atividade que exerce o alimento para a sua renovação espiritual e psicológica. Não são as confidências que intoxicam. O que faz mal é o tédio, é o desinteresse, a ausência de simpatia, a cegueira ao outro. Você quereria ter outras vidas? Era o meu sonho ter várias. Numa eu só seria mãe, em outra vida eu só escreveria, em outra eu só amava. Sou um homem de muitos amores, isto é, de muitos interesses. E para tão longos amores, tão curta é a vida. Não há ninguém que consiga, no tempo de uma vida, esgotar todas as possibilidades. Se me fossem dadas outras e outras vidas, gostaria de ser A, filósofo profissional, B, romancista, C, marido de Clarice Lispector, a quem me dedicaria com veludosa e insone dedicação, D, chofer de caminhão, e morador em Resende, apaixonado por uma moça triste debruçada à janela de uma casa saída de um quadro de Volpe. E por último, F, seresteiro, poeta, cantor com a música de Chico Buarque. Hélio, diga-me agora, qual é a coisa mais importante do mundo? A coisa mais importante do mundo é a possibilidade de ser com o outro, na calma, cálida e intensa mutualidade do amor. O outro é o que importa, antes e acima de tudo. Por mediação dele, na medida em que recebo em sua graça, conquisto para mim a graça de existir. É esta fonte da verdadeira generosidade e do entusiasmo, Deus comigo. O amor genuíno ao outro me leva à intuição do todo e me compele à luta pela justiça e pela transformação do mundo. E qual é a coisa mais importante para uma pessoa como indivíduo? Pessoa e indivíduo, sem estar em oposição, constituem, no entanto, uma polaridade dialética. O indivíduo em processo de individuação se personaliza e, na medida que o faz, transcende sua dimensão individual, insere-se num todo comunitário onde o indivíduo se perde. Para que a pessoa possa ganhar-se, creio que a coisa mais importante para uma pessoa, como indivíduo, é morrer em si, o indivíduo, para que a pessoa possa nascer e desenvolver-se. Na pessoa, o indivíduo morre para renascer em nível mais alto, já não como indivíduo, mas como um ser que, repartido, se torna capaz de compartilhar, esquecendo-se de si. E o que é o amor? Amor é surpresa, susto esplêndido, descoberta do mundo. Amor é dom, demasia presente. Dou-me ao outro e, aberto à sua autoridade, por mediação dele, recebo dele o dom de mim. A graça de existir por ter me dado. Hélio, uma vez um dos meus filhos, quando tinha 7 anos, me perguntou como se chamava uma pessoa que não acreditava em Deus, mas amava Deus. Pergunto, quem é Deus? Toda criança é, por excelência, um ser capaz de admirar-se. Por isso, toda criança é capaz de um autêntico filosofar. A questão que o seu filho propôs, aos 7 anos, justificaria um longo ensaio teológico. Vamos, porém, à sua pergunta. Deus é o ser em si mesmo,
fundamento de todos os entes, abismo insondável de cujas profundezas todos os entes brotam. Deus é a raiz última de todas as coisas, a glória, a graça e o solene mistério de todas as coisas decorrem da presença do sagrado nelas, sinal ontológico da sua proveniência. Qualquer experiência de profundidade é, a meu ver, uma experiência autenticamente religiosa. Conhecimento de Deus, embora ela possa não corresponder a uma profissão de fé teísta. Hélio, você é analista e você me conhece. Diga, sem elogios, quem sou eu? Já que me disse quem é você. Eu preciso conhecer o homem e a mulher. Você, Clarice, é uma pessoa de uma dramática vocação de integridade e de totalidade. Você busca apaixonadamente o seu self, o centro nuclear de confluência e de radiação de força. E esta tarefa a consome, a faz sofrer. Você procura casar dentro de você luz e sombra, dia e noite, sol e lua. Quando conseguir, e este é trabalho de uma vida, descobrirá em você o masculino e o feminino, o côncavo e o convexo, o verso e o anverso, o tempo e a eternidade, o finito e a infinitude, o yang e o yin, a harmonia do tal, totalidade. Você então conhecerá homem e mulher, eu e você, nós. Esse é o fim da entrevista do Hélio com a Clarice. Nilfa, quer fazer o fechamento? Venham. Poema rasgado. Ó, borboletas de papel, janelas da insônia, turbilhonando a noite. Então, gente, este é o grupo de literatura e psicanálise, parte do grupo, né? Solange, Maurílio, Luísa, Nádia e eu. Somos todos psicanalistas aqui da SPID. E a nossa ideia era trazer um pouco dessa vida do Hélio, que ainda pulsa, né? Que está nas memórias da nossa instituição. Essa relação dele também com a Iracy Doyle, que nomeia a SPID, né? E um psicanalista, escritor, poeta, pensador, que foi tão importante para a psicanálise e, ao mesmo tempo, anda tão apagado, né? Tão esquecido. A gente está lendo, está discutindo vários textos dele, tanto de psicanálise quanto de literatura. Esses que nós apresentamos hoje, um deles é a entrevista, que faz parte do conjunto de entrevistas da Clarice Lispector, foi um dos entrevistados por ela, e a homenagem a Iracy Doyle está nesse livro organizado pela neta dele, pela Antônia Pellegrino, Lucidez Embriagada. E os poemas que Solange leu, e que alguns também estão nessa cestinha aqui, fazem parte do livro de poesia publicado póstumamente, organizado pelo Humberto Werneck. O Hélio escrevia muito, produzia muito, mas em vida ele publicou, de fato, alguns artigos e textos quando era convidado para uma coletânea, para uma revista, e escrevia em jornal, né? Tem um conjunto de crônicas e artigos dele que foi... Esse conjunto também foi publicado póstumamente, e o acervo da vida dele, dos textos, da época da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, que ele participou longamente, foi expulso, voltou, entrou com processo, voltou. Esse acervo foi doado pela família à Fundação Casa de Rui Barbosa, e as cartas que ele trocou com os colegas, principalmente com os autores mineiros, com quem ele convivia aqui numa forma de irmandade, né, com Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende e Fernando Sabino. Essas cartas hoje fazem parte do acervo do Instituto Moreira Salles, e muitas delas estão disponíveis virtualmente. Então, diante desse material todo, a gente começou o seminário há pouquíssimo tempo, né? E selecionamos para vocês o que a gente trouxe aqui hoje
principalmente mostrando essa liberdade que ele fala, tanto na entrevista quanto no texto a Iracy, associando essa liberdade, né, ao trabalho do psicanalista e à própria essência da vida. É isso. Obrigada. Alguma questão? Bom, é emocionante, né, falar aqui de Hélio Peregrino, porque é alguém que foi tão importante na nossa história recente, tanto na história da psicanálise do Brasil, quanto na própria história política do Brasil, né? Esqueçamos que ele foi uma pessoa que teve voz na passeata dos 100 mil, foi a pessoa que discursou, foi a pessoa que denunciou, dentre outros, a tortura no meio psicanalítico. Então, assim, eu acho que é importante a gente resgatar do apagamento o Hélio Peregrino. Eu queria finalizar lendo um pequeno poema dele aqui, chamado Alguma Coisa. Alguma coisa resta, um gesto, nos tendões da mão engrelhada, uma efusão inacabada na ferrugem da pele e rosto. Alguma coisa que é da raça, dos minerais, insubornável, além do amargo e do coroável, do que perdura e do que passa. Alguma coisa inscrita, um grito, no fulgor do dedo anular, um puro incêndio sem queimar, como um segredo dito afinal. Obrigado. Criança, né? Como o Maurício falou, ele também participou da fundação do PT e foi um dos criadores aqui no Rio de Janeiro de uma clínica de psicanálise social e que inspirou outras clínicas de psicanálise social pelo Brasil. Hoje, inclusive, ele é homenageado, o nome dele dá nome a 3 diferentes clínicas de psicanálise social, 2 estão em São Paulo e uma outra no Rio Grande do Sul. Então, é realmente assim um psicanalista para a gente tirar desse silêncio, né, desse esquecimento. É um ano importante aí para a SPID, né, lembrar Hélio Peregrino. E aqui, gente, tem poemas dele, quem quiser ler, nos intervalos também das mesas. A outra cestinha está homenageando Narman Armoni, nosso colega que nos deixou no início do mês, psicanalista muito ativo aqui na SPID, também poeta, como Hélio. E a gente já estava com a programação da jornada pronta, mas pretendemos sim, ou na próxima jornada, um evento especial, trazer a psicanálise do Narman, porque ele também foi assim de muita importância aqui na SPID e na psicanálise, principalmente winnicottiana, né, no Brasil. Obrigado. Obrigada. Agora é o intervalo de almoço. Voltamos. Oi? Leandra de foto. Voltamos às... Estamos aqui 1h30. 1h30, tá? A tarde será intensa, tem muita coisa boa.